Pode acender a luz para mim. No segundo capítulo de Daniel, e nós começamos a estudar Daniel domingo passado com o pastor Severino, uma mensagem muito importante, impactante. Se você não estava aqui, procura depois na internet, assista, uma mensagem muito boa sobre escolhas, sobre decisões. E nós continuamos nessa linha de decisões, de aprender a decidir com o testemunho de Daniel. Mas hoje, tirando lições importantes em tempo de crise. Por que o pastor está falando de tempo de crise? Na sua casa, eu falei igual o pastor Severino, na sua casa, depois você vai ler o texto todo, versículo 2 todo, você vai entender que é uma coisa inusitada que acontece aí. O rei, Nabucodonosor, tem um sonho, e ao acordar de manhã ou de madrugada, a Bíblia diz que ele perde o sono, ele fica sem sono, e ele chama todos os adivinhos, todos os sátrapas, todas as pessoas que estavam à sua volta, que poderiam de alguma forma adivinhar aquele sonho, chama todos, e ele propõe a eles o seguinte: olha, eu quero que vocês me digam para mim o que eu sonhei, e o que isto tem a ver, o que isso quer dizer. O grande problema dos nossos dias, e que eu consigo ver nessa lição é, como saber o que uma pessoa sonhou. E essa foi a grande incógnita para aqueles homens que estavam ali, para aqueles sábios que estavam ali. E eles diziam para o rei: ninguém aqui é capaz de adivinhar o que o Senhor sonhou. É impossível para qualquer pessoa comum adivinhar o seu sonho. A interpretação podemos dar. Diga-nos qual é o sonho, que nós diremos para você qual é a interpretação. Algumas versões, algumas pessoas interpretam que o rei tinha esquecido, mas na verdade quando você vai olhar no original, no hebraico original, não, o rei não esqueceu, ele fez um teste com eles e disse: olha, vocês precisam me dizer, para que eu saiba que isso é real, o que você está falando. Quando aqueles homens voltam para o rei e dizem: olha, a gente não tem como adivinhar. Ele diz: olha, é o seguinte, se vocês não adivinharem, eu vou matar todos vocês. Todos os sábios, todos os adivinhos, todas aquelas pessoas, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 judeus que estavam dentro da corte, porque eles faziam parte dessa cultura dos sábios. Quando Daniel sabe daquela notícia, quando sai aquela notícia, Daniel então, chega o rapaz que cuidava deles, chega para ele e diz: olha, espera um pouco, deixa eu tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Ele não falou assim, ele falou assim: espera um pouco, porque eu vou consultar meu Deus para saber o que é que o rei sonhou. E aqui, nessa noite eu queria parar você para te dar algumas lições rapidamente, por causa do horário, de como entender e como viver em tempos de crise e de dificuldade. E esta era uma dificuldade, e esta era uma crise. A primeira lição, e eu pode colocar para mim, a primeira lição que eu quero te dar é aqui: escolha a paz no lugar do pânico. Eu quero que você faça algo profético agora. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, vira para ela e diga assim: olha, quando você estiver em crise, nada de pânico. Diga para ela: escolha a paz. Escolha a paz. Aonde que eu vejo isso? Daniel capítulo 2, versículo 14. Então Daniel falou com sabedoria e prudência a Arioque. Quando você enfrenta situações que parecem ser assustadoras, fora do controle, escolha a paz. Escolha como Daniel, quando ele soube daquele decreto de morte, quando ele soube que ia ter problema, ele resolveu no seu coração confiar em Deus. E entender isso é muito importante, porque muitas vezes a gente se desespera. Quantas vezes você recebe uma notícia ruim? Quantas vezes você recebe uma notícia triste? Quantas vezes você passa por uma situação, e muitas vezes, se você não entender naquele momento quem é você, você desespera. Por isso o primeiro ponto, o primeiro subponto aí é: mantenha a calma diante das adversidades. Pastor, o que é que você está pregando aqui nessa noite? Vamos lá. Você precisa entender uma coisa que é talvez a mais importante para você nos dias atuais. É entender que assim como os discípulos estavam dentro de um barquinho no meio do mar da Galileia, e Jesus estava com eles,
dentro daquele barco, lembrando que Jesus tinha mandado eles entrar no barco, e de repente veio uma grande tempestade. Lembra dessa passagem? Veio uma grande tempestade, e quando veio a grande tempestade, eles estavam perecendo. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Que talvez, na concepção de Jesus queria dar uma grande lição para eles, e a lição é essa: mantenha a calma diante das adversidades. Pastor, o que isso importa para mim? Muito, sabe por quê? Porque assim como Jesus estava naquele barquinho, Jesus está dentro de você. Será que você pode dar um amém mais forte? Assim como Jesus estava naquele barquinho, Ele está dentro de você. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, Jesus está aí dentro. Às vezes você não ouve a mensagem dele, a voz dele, é porque ele está te testando. Ele está dizendo assim: será que ele entende ou ela entende que eu estou aqui? Será que ela tem convicção de que eu estou aqui dentro? Por isso, manter a calma nessas circunstâncias e nessa situação é muito importante. Porque a partir do momento que você mantém a calma, você vai entender o seguinte: que Jesus nunca vai deixar você morrer neste barco. Jesus nunca vai deixar você morrer nesse acidente. Se você tem um propósito, se você tem algo definido por Deus, Deus vai te guardar. É na tempestade. As pessoas olham para a gente e falam assim: mas Deus é tão bom, por que Ele te deixa passar pela tempestade? Por que Ele te deixa passar pelo acidente? Deixa eu te falar uma coisa: Deus te deixa passar pela tempestade, pelo acidente, para que você entenda que mesmo no acidente, mesmo na tempestade, mesmo na dificuldade, Ele está cuidando de você. Pega a sua mão de profeta, bate no ombrinho da pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, essa é a palavra para você: Deus está cuidando de você. Mas aí, pastor, o que é que eu faço? Segundo ponto, subponto: busque a paz de Deus para fundamentar as suas decisões. E aqui eu queria dar uma paradinha com você, sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você, nós não entendemos muito bem alguns versículos bíblicos. Mas tem um versículo que eu acho bonito, Filipenses capítulo 4, versículo de número, eu não coloquei aí, esqueci. Verso 6 diz assim: não estejais inquietos, o que diz? Por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por como? Pela oração, súplicas e ações de graça. E o versículo 7 é uma lapada na nossa cara para entender isso aqui: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? O que é que você está pregando, pastor? Entenda isso: no momento de adversidade, no momento de problema, no momento de dificuldade, mantenha calma, mas busque a paz de Deus para fundamentar as suas decisões. Quando você coloca Deus no controle de tudo, quando você coloca Deus no controle da situação, Deus vai te dar uma saída. Deus vai te dar uma saída. Eu preguei aqui algumas semanas atrás sobre Esther, e uma das coisas que eu ministrei, eu me lembro bem, era sobre como ouvir a voz de Deus muitas vezes, como entender que Deus está falando para você. E entenda, você só vai conseguir a voz de Deus se você tiver em paz com Deus no seu coração, e aí naquele momento Deus vai te dar uma saída. Pastor, mas mesmo assim eu não sei como fazer. Peça sabedoria a Deus, peça sabedoria em tempos de crise. Você precisa aprender a pedir sabedoria a Deus. Por quê? Porque Deus é o único que pode te dar a direção certa, a hora certa, o momento certo. E aí você diz assim: pastor, mas como que eu sei disso? Como que eu consigo pedir sabedoria a Deus no momento de crise? É quando você para, quando você pede paz, quando você dá uma paradinha, passa para o próximo ponto, e aí vem o próximo ponto para entender esse momento aí. Busque a direção de Deus com sabedoria e paciência, porque o grande problema que nós, seres humanos, temos é que nós às vezes não sabemos o que fazer, estamos em situações difíceis, estamos em circunstâncias que nos afetam, em que nos atrapalham em muitas circunstâncias, em muitos momentos, e aí você precisa tomar uma decisão difícil. Não se apresse, não se apresse. Por quê? Porque muitas vezes na pressa tomamos decisões erradas, decisões precipitadas. E entenda uma coisa em Deus, eu quero que você entenda isso em Deus agora: muitas vezes Deus demora um pouquinho
no nosso tempo a nos dar a resposta. E por que eu digo que o nosso tempo? Porque o relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Sabia disso? Vou te dar um exemplo clássico, todo mundo conhece. Abraão. Quantos anos Abraão tinha quando Deus prometeu para ele que ia dar um filho? Os bons de Bíblia. 75. 75. Ele era velho. Quantos anos Abraão tinha quando ele recebeu o filho? 100. Ó, tem gente bom de Bíblia aqui. 100 anos. 25 anos esperando uma promessa. Que as irmãs que estão esperando casamento não ouçam essa palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É muito tempo. Quando você olha para a Bíblia, você diz é muito tempo. Mas você precisa entender algo de Deus aqui nessa noite. O tempo de Deus nunca é o errado. É sempre o certo. A gente não entende isso até viver isso. Eu tenho um exemplo clássico. Caleb fez 15 anos sábado. Parabéns, Caleb. Só que a Esther só veio 14 anos depois do Caleb. Eu falei que não ia falar dele, mas eu vou falar rapidinho. Caleb tem um sonho, daqui 1 ano ou 2, e morar nos Estados Unidos com a minha irmã. E a casa vai ficar o quê? Vazia. O que Deus fez? Mandou a Esther. Você entende? Deus não faz nada errado. O tempo de Deus é o melhor. O tempo de Deus, a sabedoria de Deus para as coisas é a melhor. O problema é que às vezes a gente não entende isso. E a gente começa a duvidar, mas espere pelo tempo certo de Deus. Mais do que isso, reserve tempo para reflexão e oração antes de agir, porque muitas vezes a gente precipitadamente faz coisas que não deveria. E aí, nós fazemos as coisas erradas. Eu me lembro de um personagem da Bíblia, Neemias, colocou no coração dele que ia reconstruir, restaurar Jerusalém, e ele tem que falar com o rei, e ele era copeiro do rei. Mas antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, a Bíblia diz que ele pediu para o povo orar com ele, e ele foi orar, e ele foi buscar a direção de Deus, e ele reservou um tempo de reflexão e oração, antes de falar com o rei. Talvez, se ele tivesse ido antes, a forma de falar, a forma de agir não seria a mesma, mas quando ele fez dessa forma, quando ele começa a falar com o rei, Deus dá sabedoria a ele, e o rei ouve ele, e o copeiro se torna governador de Israel, ele volta para Israel para reconstruir Israel. Sabe o que é isso? Você talvez não consiga observar o que você é hoje em Deus. Talvez você olha para mim e fala, pastor, eu sou uma pessoa simples, de fala simples, eu só sirvo para ser copeiro. Neemias de copeiro foi elevado à posição de governador. O que é que você está falando, pastor? Quando você entende que precisa pedir a Deus, reservar um tempo para reflexão, Deus vai te dar a direção. E um conselho importante: evite decisões impulsivas. Tem uns fleumáticos aqui na igreja, não tem? Que tomam uma decisão assim, qualquer coisa, não é verdade? Não pisa no meu calo. Tinha um na Bíblia assim, que não pisa no meu calo. Quem se lembra dele? Pedro era não pisa no meu calo. Chegaram para prender Jesus e ele achou, eu vou resolver. Coitado de Pedro. Com uma espadinha, arrancou a espada e fez o quê? Arrancou a orelha de Malco, do soldado que veio para prender. E Jesus teve que correr para resolver o problema de Pedro, senão ele ia sair dele preso também, ia morrer com Jesus. Colaram a orelha daquele rapaz de volta. Quantas vezes você age de forma impulsiva e Deus está dizendo para você aqui agora, busque a direção de Deus com sabedoria e com paciência. Terceiro conselho, confie no poder da comunhão e da oração coletiva. E essa igreja aqui especializa nisso.
Vou te falar por quê. Há algo que você precisa entender em Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 17, ele diz: então Daniel fez a saber o caso a seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus. Ele não enfrentou o problema sozinho, pastor Bernardo. Não, Daniel compartilhou a sua necessidade com seus amigos e eles oraram juntos. Da mesma forma, eu e você somos impelidos, chamados para nós entender que há um poder na oração em comunhão. O primeiro subtópico é: participe da oração coletiva. A igreja aqui tem um costume de todos os 3 primeiros dias normais do mês, de fazer oração 6:30 da manhã. Para mim é um pouco difícil por causa dos horários, mas 6:30 da manhã, se você tiver a oportunidade, vem para cá, a igreja está enchendo. É oração coletiva, é torre de oração, é onde Deus está dando resposta. Pastor, eu quero uma resposta. Você tem vindo na oração? Ah, pastor, mas eu não tenho condição de vir, como é o seu caso. Então, 2, seja humilde e peça ajuda aos outros. Nós temos grupos de oração, grupos de comunhão, grupos vidas que se reúnem nas casas. Participe de um desse, abra o seu coração para um líder e diga: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso estar junto. Por quê? Porque quando nós delegamos e que nós compartilhamos as nossas dificuldades, os nossos problemas, Deus nos ouve e nos atende. E o terceiro ponto aí: valorize a unidade no corpo de Cristo. Por quê? Paulo exorta lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que nós devemos estar unidos uns com os outros. Talvez você entrou aqui nessa noite, neste lugar, e o seu coração está angustiado com alguma coisa. Deixa eu te dar uma palavra de Deus para você aqui. Você vai trazer no altar de Deus os seus problemas e as suas dificuldades, e Deus vai te dar a resposta. Mas não saia daqui sem compartilhar com alguém esse problema e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso que você ore comigo, eu preciso que você clame comigo. Está aí os líderes da igreja, os pastores da igreja, que estão aqui para te ouvir e para te ajudar e para orar com você, porque a Bíblia diz assim: olha, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, o que ele faria? Estaria com eles. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a gente precisa estar atento a isso, e a gente precisa começar a buscar isso e viver isso mais plenamente. 4ª lição: reconheça e agradeça a fonte de sabedoria. Daniel capítulo 2, versículo 19, então, diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus dos céus. Daniel louvou a Deus assim que ele recebeu a resposta. Ele reconheceu que a sabedoria não era dele, a sabedoria vinha de Deus. E talvez um dos grandes defeitos de nós é acharmos que somos é achar que somos super alguma coisa, super inteligente, super importante. E talvez, ao contrário disso, você que entrou aqui, diga para si mesmo: mas eu não me sinto assim, eu não me sinto sábio para resolver e tomar decisões. Tiago capítulo 1, versículo 5 tem um conselho para você. Ele diz assim: se há algum de vós que te falta sabedoria, peça a Deus. Sabe o que é isso? Deus pode abrir a sua mente hoje. Eu ministro muito sobre sonhos, num seminário que eu dou sobre sonhos, e uma das orações que eu faço é para que Deus dê mente criativa para as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus pode te dar uma mente criativa, de um dia para o outro você virar a história, virar o momento, a situação que você está vivendo, a crise que você está vivendo. Talvez a crise que você está passando hoje Deus pode te dar a saída para isso. Entender isso e entender que a sabedoria que você precisa vem de Deus. Você crê nisso? Talvez seja essa a palavra que Deus trouxe para você nessa noite. Olha, eu estou aqui para mudar a sua história. A tua crise não é física, a tua crise não é espiritual, a tua crise é financeira, um problema no seu trabalho, um problema nas suas coisas. Deus está dizendo para você assim: eu sou Deus que posso te dar de dia para a noite uma ideia criativa e você muda toda a sua história. Você crê nesse Deus? Esse Deus está aqui. Além disso, use a gratidão para glorificar a Deus. Por quê, pastor? Porque a partir do momento que você entender que tudo que você faz
tudo que Deus faz por você precisa ser lembrado e rememorado. Eu fiquei feliz de ver a Andressa falando aqui em cima. Por quê? Porque a gratidão que ela trouxe é glorificação ao nome do Senhor. Quando você diz para Deus que tudo que você tem, que você faz, foi Deus que te deu, você começa a reconhecer que Ele é maior em todas as coisas. E o último ponto, agradeça a Deus antes, durante e depois das vitórias. Quando você entender isso e conhecer isso, você vai compreender tudo que Deus trouxe para você. No domingo passado, o pastor Severino falou assim: olha, futuramente a gente vai trazer o pastor para falar sobre as profecias de Daniel, porque eu falei de conselhos práticos que estão nessa lição, mas eu queria falar de algo muito mais importante que está nesse texto. E sabe o que é? É o sonho que Deus revelou para Nabucodonosor. Eu queria que você entendesse um pouquinho sobre isso. Coloca para mim o próximo slide, o próximo. Esse. Quantos conhecem? Quantos já viram esse desenho? Pastora Daiane, mais uns 3, 4, 5. O que tem a ver esse desenho comigo? É esse desenho, o sonho de Nabucodonosor. O sonho que está no capítulo 2 de Daniel é esse sonho. O sonho que ele não falou e que queria que dessem a revelação e que ninguém conseguia, era esse sonho. Ele via essa estátua. Não era desse jeito, aqui é um desenho representativo. Mas ele via uma estátua. A estátua tinha cabeça de ouro, peito de prata, as partes de baixo de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Quando a gente olha para esse desenho, muitas vezes não quer dizer nada para a gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você, quer dizer muito. Sabe por quê? Porque lá atrás, nós estamos falando aí de 600 anos antes de Cristo vir à terra. Deus estava revelando a um rei pagão o que aconteceria nos próximos anos e até o fim dos tempos. O que é isso, pastor? Daniel, e eu não vou delongar sobre isso, mas vou explicar rapidamente. Daniel traz uma explicação para o rei, dizendo: olha, o que você está vendo aqui é o que vai acontecer daqui para frente. Quantos conhecem a história? E aí eu estou falando de história, não estou falando de Bíblia, estou falando da história. Existiram grandes reinos no mundo. Um grande reino que foi o reino de ouro, foi o reino do Império Babilônico. Ele durou de 605 a 535 a.C. Foi nele Nabucodonosor e Artaxerxes e outros que reinaram por um período muito grande, um período de ouro, sim, em que o domínio era mundial e eles eram lideranças mundiais. Logo depois então veio o Império Medo e Persa de 539, já não era tão resplendoroso que nem o ouro, era a prata. E depois veio o Império Grego, bronze, de 331 a 146 a.C. E depois disso, pastor, veio o Império Romano, de ferro. E por que de ferro? Até nisso a Bíblia tem. Foi o império mais duro que existiu, mais duro. Enquanto os outros matavam os inimigos de uma hora para outra, sabe o que os romanos faziam? Penduravam numa cruz, numa estaca, para morrer lentamente os seus inimigos. Esse é o Império Romano. E ele vai acabar depois de Cristo, lá em 476. E aí o que acontece no pé? Ferro e barro. No decorrer dos anos, muitos impérios, ou pequenos impérios, e a Bíblia fala em 10, a simbologia dos 10, são 10 grandes impérios na Europa, mas nenhum grande império mundial, até que chega nos nossos dias. E por que é barro e ouro? Porque não há uma consistência, às vezes firme, às vezes não é. Nós não temos um império no mundo, nós temos vários governos que se sustentam, mas nenhum é sobremaneira grande. E o que acontece com isso aí? Aonde que isso acaba, pastor? Isso ainda não acabou. Isso vai acabar com aquela pedra que está vindo ali, aquela rocha que está vindo daquela ali. Que rocha que é essa, pastor? O próprio Daniel faz a revelação. Essa rocha é o reino dos céus que vai se estabelecer na terra. Glória a Deus, amém.
E quando isso vai acontecer, pastor? Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Primeiro a trombeta vai tocar. Eu e você, os mortos, e os mortos que estiverem morrido em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós encontraremos Jesus nos ares. Eu quero que você preste atenção aqui rapidamente. Sabe em que momento que essa rocha acontece? Depois que eu e você subirmos no arrebatamento, 7 anos depois nós voltamos com Jesus aqui na terra. Quando a gente voltar aqui na terra, Jesus volta para pisar no Monte das Oliveiras, como está em Zacarias. E o Monte das Oliveiras vai rachar no meio. E ele vai governar sobre a terra. Por que ele vai vir? Porque Israel vai estar sendo sufocado, massacrado na batalha do Armagedon, lá em Israel. E ele vai descer e vai salvar Israel. E vai estabelecer o governo de Deus, o reino de Deus na terra. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Muita coisa, sabe por quê? Se você está aqui nessa noite, hoje, você não está preparado para este momento. Olha só, Deus revelou isso 600 anos antes de Cristo para um rei pagão. E Ele está dizendo para você aqui nessa noite: eu te dou a oportunidade hoje de estar comigo e viver comigo essas bênçãos e esses momentos. Pastor, como isso acontece? É simples, só tem uma coisa que você precisa saber, e uma coisa que você precisa fazer. Não é sair daqui e ir pagar qualquer promessa, não. É simplesmente, segundo Romanos capítulo 10, versículo 9, crer no seu coração e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. É só isso que precisa. E esta noite Deus te dá a oportunidade disso. Esta noite Deus te dá a oportunidade disso. Essa noite Deus te dá a oportunidade de declarar com a sua boca e crer no seu coração. Eu queria que você se colocasse de pé por um instante, por um momento nesse momento. Sabe por quê? Porque eu não consigo terminar uma mensagem dessa sem te dar a oportunidade de entregar o seu coração para Jesus.